Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Em 2026, o Bate-Papo Literário celebra 10 anos na UniTV-SC, uma década abrindo espaço para os livros, para a memória e para as pessoas que ajudam a escrever a história cultural e humana de Santa Catarina. E hoje vamos justamente falar sobre memória, história e identidade. No último dia 18 de julho foi fundado em Laguna o Instituto Histórico e Geográfico do Sul de Santa Catarina, o IGH-Sul, uma instituição que nasce com a missão de pesquisar, preservar e divulgar a história e o patrimônio cultural dos 45 municípios do sul catarinense. E para falar sobre essa criação, seus objetivos e os projetos para o futuro, eu tenho o prazer de receber Ronaldo Augusto Pires, primeiro vice-presidente do Instituto, e Ramires Sartor Linhares, secretário-geral. Ronaldo e Ramires, sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo Literário. Ramires já é da casa, né? Ronaldo chegando agora, é muito bom recebê-los aqui. O Ronaldo é historiador e hoje é dia do historiador na gravação, né? Hoje é quarta-feira na gravação, ele vai ao ar na sexta-feira. E Ramires aqui, meu querido confrade da Academia Tubaronense de Letras, jornalista e escritor. Sejam bem-vindos. Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui junto com o Ramires, né, representando o presidente Adilson Cadorim, né, na condição de vice-presidente, para falar um pouco aí da nossa criação do Instituto Histórico e Geográfico do Sul de Santa Catarina e da nossa futura caminhada que temos por aí. Da mesma forma, a satisfação voltar aqui, né? Foram já algumas vezes aí por conta dos livros, por conta da academia, e hoje aqui por conta de uma instituição nova, para mim inclusive nova, né? Eu conheci o Ronaldo lá no Instituto, o Ronaldo é o primeiro vice-presidente e hoje está aqui representando o Cadorim, que está numa missão histórica. Internacional, né? Uma missão internacional. Ele está no México, para falar de Anita Garibaldi, numa universidade do México. Que bacana. E para falar da família Garibaldi no México. Aí eu fiquei, mas espera aí, eu não sabia, né, que eu também que não tinha sabia do México, eu sabia que era Uruguai, mas Itália. só que não é o Giuseppe e a Anita. Quem foi para lá foi o neto deles, que ajudou na Revolução Mexicana. Então o neto de Garibaldi também era... Olha, revolucionário. Quanta também, coisa a gente não sabe, né? E também foi para lá. Então já existe uma história da família Garibaldi lá, e o Cadorim foi para lá justamente falar sobre ele, que entende bastante do assunto, né? Foi falar justamente disso. Nesse momento, no Dia do Historiador, e quando a gente começa a falar aqui do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Eu queria começar perguntando para vocês, né? Vocês como profissionais aí, historiador, jornalista, escritor, o que significa para vocês fazer parte de um Instituto Histórico e Geográfico aqui da nossa região? Então, eu sou membro do Instituto Histórico e Geográfico do Estado de Santa Catarina, né? Já vão fazer 4 anos, e já se conversava lá no Instituto a possibilidade de algumas pessoas trabalharem a criação do Sul, né? Mas aí passou esse tempo e o Cadorim, né, sabendo, né, eu fazendo parte de Imbituba, com o Luiz Nilton, né, que hoje é presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Estado, fez os contatos, estamos mexendo aí novamente, eles me conhecem por Rony, né, Ronaldo me chama de Rony, vamos lá, vamos pegar o pessoal de Imbituba, Laguna e região sul e vamos aí traçar realmente para que saia o Instituto do Sul, né. E é um prazer, né? Eu hoje casado com a Roberta, que é lagunense, então a sede em Laguna, né? Também tenho casa em Laguna. E você de Imbituba também. Imbituba, vai facilitar bastante, né? Para os trabalhos, para a ajuda do grupo, da diretoria que já está formada, para que se trabalhe todas as questões aí para o sul de Santa Catarina em relação à história e à geografia. Muito bem, Ramires. Para mim foi a gente fazia parte de um grupo chamado História de Santa Catarina. O Rony também faz parte, bastante escritor, bastante gente, e dentro desse grupo surgiu essa ideia. Quando veio o Instituto Histórico, eu já sabia, né, do que se tratava, mas não sabia que poderia haver essa regionalização.
Fui atrás das informações, me interessei. Lá no grupo mesmo foi feita uma listinha lá para ver quem tinha vontade de participar. Eu sei que bastante gente acabou aderindo. São 100 inscrições de fundadores, né? Eu creio que já os 100 já foram preenchidos, se não foram, está bem perto. E dali a gente começou a conversar, reuniões sempre virtuais, fizemos apenas uma reunião presencial, onde eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas muito interessantes. Eu gosto de citar o Arquimedes Naspolini, que é um historiador de Criciúma, uma pessoa magnífica, dono de um cabedal de conhecimentos históricos aqui da região sul, mais ligado também à imigração italiana e à formação de vários municípios. E lá a gente trocou algumas figurinhas e de imediato já foi marcado a posse. O dia da posse foi muito importante, muito interessante, sempre apoiados pelo Instituto Histórico e Geográfico do Estado, né, que seria o nosso pai aí. E para mim está sendo uma experiência interessante. Estou aprendendo um pouco sobre isso, né? Mas é uma instituição necessária. Essa é a palavra que eu gosto de usar. Porque as nossas questões históricas, se não tiver quem dê uma sacudida, uma movimentada, ela vai se apagando. Vai se apagando, exatamente. Então, eu acho que o Instituto veio para cumprir uma missão que é muito importante. E de que forma vocês acham que pode colaborar sendo membro do Instituto? Cada um com a sua profissão. Isso, né? Dentro da minha experiência, idealizei a Casa Soriana lá em Vila Nova, que são 8 anos de existência. A Casa Soriana, ela trabalha com esse reavivar da cultura soriana. Tanto da busca de documentos, né, da história, da cultura, né, temos um memorial, e acabei me enfronhando, vamos dizer assim, cada vez mais nesses estudos. E como nós somos em alguns vice-presidentes, cada presidente, né, Ramírez, vai ter uma comissão, e eu já sugeri na última reunião para que eu pudesse ficar com a comissão da cultura soriana, né, para poder ajudar municípios que precisam desse apoio, dessa reestruturação da história da cultura soriana dos municípios, fazer um mapeamento, né, ajustar e também, né, diante das outras etnias, né, e desenvolver, né, esse trabalho. Que é uma cultura bem forte aqui no sul de Santa Catarina também, né? Eu acho que é um ponto de partida interessante que o próprio Cadorim sugeriu, e a gente, claro, vai começar dessa parte, que é das etnias formadoras do sul. Exatamente. Que são, primeiramente, os indígenas, é claro, né, que já estavam por aqui. Depois vieram os açorianos, né, com eles alguns escravos, então a africanidade também está bastante presente. Depois os alemães, por fim os italianos. Então essas 5 etnias vão ser a nossa mola mestra. É por aí que a gente vai começar a trabalhar. Inclusive, conversamos de começar a trabalhar pela que menos está movimentada, que seria os africanos, né? Que havia até bem pouco tempo dúvida se realmente existia africanos na nossa aqui. Formação, né? Então a gente vai começar talvez esse ano ainda pelos africanos, e com o decorrer do tempo fazendo eventos e resgate das demais histórias. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta eu quero falar então um pouquinho mais desses fundamentos, né, do objetivo do Instituto Histórico e Geográfico, do que vocês pretendem fazer, que o Ramírez já deu aqui uma palhinha, e também um pouquinho sobre a noite da fundação, a tarde e noite da fundação, que foi muito especial, foi muito bonita. Então saiam daí que a gente já volta. Olá, estamos de volta com o Bate-Papo Literário e hoje conversando com Ronaldo Augusto Pires e Ramírez Sartor Linhares sobre a criação do Instituto Histórico e Geográfico do Sul de Santa Catarina, o IHGSU. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, nós vamos assistir ao vídeo da Gráfica Editora Copiarte, nossa parceira, que há quase 4 décadas transforma ideias em livros e sonhos em realidade.
A Copiarte nasceu em 1987 e desde então cresce junto com a evolução do mercado gráfico. Com quase 40 anos de história, se tornou referência no mercado editorial, unindo tecnologia, qualidade e atendimento personalizado. Mais do que imprimir livros, ajudamos a transformar ideias em páginas que inspiram e emocionam. Hoje, somos parceiros de editoras, instituições e autores individuais, oferecendo uma experiência completa em cada etapa da produção gráfica. Copiarte. Palavras que ganham vida, impressões que duram gerações. Maravilha! Voltando agora, eu quero voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá para o dia 18 de julho, que aconteceu à tarde e noite da fundação do Instituto Histórico e Geográfico. Vou pedir para o Fabrício, por favor, Fabrício, enquanto eles falam, coloque para a gente as fotos que eu te passei, para dar uma ilustrada. Ramires e Ronaldo. Naquele dia ali estavam presentes alguns representantes importantes de entidades de diferentes estados, né? Estava ali o Luiz Newton Costa, que é o presidente do Estado. Do Estado, também do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, que eu não me recordo. Tem o presidente do Instituto do Rio Grande do Sul, estava presente, foi um dos palestrantes. Moacir Pereira também, que é do Instituto Histórico e Geográfico Santa Catarina. Alguns membros do Instituto Histórico e Geográfico estavam. Vários ali. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa noite e o que ela representou aí para o início dessa instituição. Então foi uma noite muito brilhante, né? Foram 38 membros, né, que assumimos. Só uma dúvida, foram 38 membros presentes, mas no total, então, o Instituto já tem quase 100 ou 100 membros, seria isso? Não sei se eu entendi muito bem. Agora você fez a pergunta para o secretário-geral, que deveria ter esses números na ponta da língua, mas não tem. Não, mas mais ou menos, eu quero dizer mas assim... 38 ali os que estavam lá. Essa é a minha dúvida, na verdade. Que estavam lá. Certo, entendi. A princípio, esses são os fundadores, os 38 são fundadores. Não, 40 e poucos são fundadores, certo, né? Tirando os que não estavam lá. E a gente tem 100 inscritos como membros do Instituto, mas nem todos são fundadores. Agora ficou então, mais claro. Fundadores é aquela lista, né, que a gente apresentou naquele dia lá, dos quais a maioria estava presente. Alguns também foram membros correspondentes. Né? E aí o Ronaldo explica o que é um membro correspondente. O membro correspondente, ele não faz parte morador da região sul de Santa Catarina, mas que está em outro estado e que acaba correspondendo historicamente, fazendo alguma ligação histórica com a nossa região. Com a região, muito bem. Isso. E vamos falar um pouquinho então agora dos fundamentos então do Instituto Histórico e Geográfico. Ronaldo, que já faz parte do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Vocês pretendem trazer os mesmos fundamentos para esse instituto? Conta pra gente. Foi feito um estudo, né, na base do Estado, mas adequando a nossa realidade, né? Isso, né, dentro de um regimento interno que está sendo formado, e cada vez mais a gente vai poder estar mexendo no regimento interno e criando as nossas expectativas para a região sul, né? Então, basicamente, é criar uma biblioteca, né, com acervo, com documentação da região. Então, a sede, ela é Laguna, é isso? Isso, que ficou definido Laguna, uma junto cidade histórica que com o apoio, né, e o espaço físico do Instituto Anitta. Né, Então vai funcionar a sede, vai funcionar onde é hoje o Instituto Anitta, que é ali no Clube Blondin, né, onde foi a fundação. Mais histórico que isso, impossível. Né? Exatamente. Então a ideia é começar por ali com uma biblioteca, e essa biblioteca vocês vai ser doada, cada membro vai trazer os seus agora a gente está buscando esses critérios aí, né? A gente já recebeu algumas coisas, o próprio Instituto Anitta já tinha algum material que já fez doação para o Instituto, e agora a gente está criando alguns critérios, né? Aí temos a ideia também de ir nos arquivos históricos, tentar integrar esses arquivos históricos, tentar contribuir com esses arquivos de alguma forma, já que muitos municípios às vezes têm o material, mas não está organizado. Então a nossa ideia é trabalhar um pouco com isso, porque geralmente nos municípios, até os mais novos, começam a surgir documentos, começam a surgir
materiais que podem servir a um arquivo histórico. Então, o próprio Instituto vai poder, né, e a nossa intenção, de tentar organizar isso, de tentar direcionar os municípios para não deixar morrer essa questão e ter um lugar adequado, uma forma adequada de armazenar esses materiais. Tanto físico como meio eletrônico, né, que tu possa integrar as bibliotecas dos outros institutos. Nós temos o Instituto de Lages e o Instituto também no norte, né, do estado. Porque uma das questões também, um dos objetivos, né, do Instituto é a preservação desse material que já existe, para que as próximas gerações tenham aonde pesquisar, vamos dizer assim. E muito material, eu acredito que estejam meio perdidos e tal. Como é que está essa questão? Como é que vocês vão usar a tecnologia, a digitalização, né, em prol aí desse material que vocês já têm disponíveis ou vão atrás do material na pesquisa? Isso, a gente está trabalhar sobre essas informações e acho que nós temos uma pessoa que é o Idemar, né? Isso. Que é da Unibave, né? Então já tem algum know-how nessa área. Tem um know-how aí para nos orientar de como trabalhar os futuros documentos que nós possamos estar recebendo, né? E você já tem um acervo em vista? Você falou que tem o acervo de... O Instituto Geográfico de Santa Catarina, o Instituto Histórico, ele já tem, né? E é acessível, inclusive, é só procurar o site do Instituto lá, já tem uma biblioteca muito interessante. Uma fototeca também, né? Eu estive lá, da última vez que eu estive num evento na Academia Catarinense de Letras, que é na Casa José Boatê também. Estava tendo essa exposição de fotos maravilhosa. Isso, acho que já estão quase todas catalogadas. Muita coisa boa. Gente, a gente vai ter que encerrar, tá aqui, encerra. Mas no próximo bloco a gente vem falando então um pouquinho mais desse acervo e também dos projetos futuros do Instituto. Não saiam daí que a gente já volta. Olá, estamos de volta com o Bate-Papo Literário e hoje conhecendo um pouco mais sobre o recém-criado Instituto Histórico e Geográfico do Sul de Santa Catarina, o IHG-Sul. Mas antes vamos conferir mais uma edição do nosso tradicional Book in View com as sugestões de leitura da Vitelli Publishers. Oi, leitor, tudo bem? O Book in View apresenta a obra Rancho Queimado na Rota das Neves, com imagens de 23 fotógrafos amadores e profissionais que registraram o fenômeno climático ocorrido em julho de 2013 na região. A publicação mostra as encantadoras paisagens cobertas pela neve, no cenário de tirar o fôlego. O livro foi organizado pelo fotógrafo e escritor Philippe Deblé, que também participou com imagens e textos sobre a história da região. Um exemplar único de um momento raro no litoral catarinense. Até o próximo Book in View. Muito boa essa dica, é um fenômeno raro que teve em Rancho Queimado, uma neve que caiu lá em 2013. Vocês têm registro desse... talvez, eu não conhecia, mas o Instituto Histórico tinha que estar de olho. Olha só, de repente tem essa documentação lá também. Gente, voltando então, a gente até estava falando no intervalo sobre a questão da preservação ou até da gente entender um pouco mais da identidade de cada município, né? Como é que vocês pretendem trabalhar sobre esse aspecto? Então, né, eu vejo que agora com o Instituto é possível fazer esse destaque das etnias, como a Ramírez falou, né, cidades que trabalham com estudo indígena, os açorianos e os europeus que vieram depois, para que a gente consiga... Está muito ainda separado, né? E tem cidades ainda que não se destacam
né, com a sua verdade. identidade cultural. Talvez o Instituto ele seja essa ponte para que dê a luz aí nessa história geral do sul de Santa Catarina e que a gente consiga identificar as regiões com a sua identidade mais formadora, né? Que apareçam São mais. 45 municípios, né, na nossa mesorregião, que vai ser... Exato. E a gente tem um fenômeno que acontece na área histórica, que é, à medida que os municípios vão deixando, vão se emancipando, eles acabam levando consigo, né, um pouco da história do município mãe. Sim. E esse município mãe acaba ficando esvaziado. Tubarão tem muito disso, né? Então, quando a gente fala, os primeiros imigrantes italianos criaram, né, o núcleo de Azambuja, Sim. em Pedras Grandes. Mas não, em 1877 não existia Pedras Grandes, existia Tubarão. O núcleo de Azambuja era Tubarão. Era Tubarão. E assim vai acontecendo. A gente faz isso com Laguna também. Exatamente. Né? Então, a gente deixou Laguna. E aí, A Anitta até nasceu na região que é hoje Tubarão, que é hoje né? Tubarão, mas então tem essa coisa de a gente olhar a história muito de perto e às vezes esquece de olhar de longe. Isso faz com que Tubarão, por exemplo, não tenha algo significativo que a gente possa... Que marque a identidade, bater né? no peito, né? O nosso time de futebol... Eu sinto falta dessa questão da identidade. O nosso time de futebol, o Tubarão, na época, era chamado de Peixe, né? Mas como? Devia ser índio, né? Por quê, Porque né? o nosso Tubarão vem de um índio, não vem de um peixe, né? Então, tem essas situações. A gente não tem uma simbologia. Nós somos muito fortes aqui nas questões dos sambaquis. É verdade, né? temos aqui. Inclusive vai ter um evento agora em Laguna na próxima semana que é interessante sobre esse assunto. Mas essas coisas do sambaqui são estudadas, nós temos alguns bons especialistas por aqui, mas a gente não conseguiu arrancar disso ainda situações que pudessem marcar, que pudessem ser a nossa cara. Né? Willy Zumblick, nosso artista maior, um dia pintou uma carranca lá, que era do Tubanharó. A gente até hoje usa, né, esse símbolo, aquela né? simbologia. Né? Mas como eram os tupi-guaranis, né, nessa época, que rosto que tinham, né? E, na verdade, a história aqui de Tubarão começa a ser contada com a vinda dos tropeiros e tal. É o que eu me lembro. Assim, na verdade, um pouco antes, com a vinda dos jesuítas. Pois né, então, que conheceram o cacique. Né? Alguns dizem que o cacique não existe. Que foi uma invenção. Fica uma coisa Pode que ter sido uma invenção. Talvez um mito, quem sabe, mas tudo bem. É uma invenção em cima de algo bastante real. É verdade. Existia algum Tubanharô aí, ou com um nome muito parecido, que era chamado de dono da coisa, né? Era o cacique. O rei da cocada preta. Pelo destaque das suas ações, Isso, né? porque os nomes começam a surgir assim, né? É lá nas terras daquele índio lá, o Tubanharô. O tal do Tubanharô. E aí a coisa vai tomando forma. Né? Muito bem. Criciúma já tem... Já tem uma característica mais tipo forte, as etnias. Né? Criciúma tem a festa das etnias. Criciúma resolveu pegar São 11, as parece, várias, né? E criar uma identidade múltipla, Tudo verdade. Bem, mas tem, mas né? Tem marcado um ponto isso. de partida, né? Exatamente. E a gente está meio que balançando por aqui ainda. Bom, resumindo então, já estamos chegando ao final, muito rápido, mas então vamos falar então, voltando um pouquinho para esses planos futuros. Vocês pretendem então formar essa biblioteca, né, trazer coisas digitalizadas? O que as próximas gerações aí podem esperar do futuro do IHG Sul? Então, né, tanto para o futuro, mas iniciando agora, para que chegue lá no futuro com bastante êxito, formações de seminários, trabalhar as temáticas. Estamos agora com uma proposta de fazer um simpósio, um seminário, né, da origem africana aqui no Sul. E aberto ao público geral? Ai, que bom! Isso a gente pretende fazer em novembro, que já ainda tem esse ano, a Consciência Negra, né, que é dia 20. Então a ideia já é começar, né, já que a gente foi fundado no meio do ano, né?
Então, aproveitar esse segundo semestre para trabalhar essa etnia e, a partir do ano que vem, então, pelo menos uma vez a cada semestre, colocar em destaque uma dessas etnias. Muito bem. Gente, obrigada por vir aqui falar um pouquinho sobre esse instituto que eu acho que é tão necessário aqui no nosso sul catarinense, sem dúvida nenhuma. E as pessoas que estão, eu estava lá na fundação, as pessoas que estão fazendo parte, os membros, são pessoas que conhecem muito bem cada um a sua cidade, a sua região. Eu acho que vem somar muito aqui para a nossa história, para a nossa geografia, para o nosso patrimônio material e imaterial. Obrigada e sucesso para vocês. Que agradeço a participação. Agradeço também. O nosso instituto é a primeira vez que a gente está dando uma entrevista sobre o instituto. Isso mesmo. Então a gente está sendo batizado aqui no Bate-Papo Literário. Fico muito feliz. Obrigada, gente. Eu conversei hoje com Ronaldo Augusto Pires, primeiro vice-presidente, e Ramires Sartor Linhares, secretário-geral do Instituto Histórico e Geográfico do Sul de Santa Catarina. E antes de encerrarmos, eu quero agradecer aos parceiros que ajudam a manter viva a nossa trajetória. Quero agradecer à Gráfica Editora Copiarte, palavras que ganham vida em impressões que duram gerações. Estúdio Morgana Anacleto, referência em beleza e autoestima. Academia Toy, há 46 anos promovendo saúde e qualidade de vida. E Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve sua história. E o Bate-Papo Literário fica por aqui, mas vocês podem rever este e outros programas em nosso canal no YouTube, chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Muito obrigada pela companhia e lembrem-se, enquanto houver histórias a serem contadas, haverá sempre um novo bate-papo literário esperando por você.